Eu estou aqui com o Fausto Borim, né? Filho do Valdir e da Liz Medeiros. A Liz querida, artista plástica, saudosa, um marco nas nossas artes plásticas, na nossa arte aqui no estado. O Fausto, ele nasceu e até hoje, desde que nasceu, ele foi criado, educado, né? Ele teve vivências bem artísticas. Ele acabou se formando em administração em 2009 e em 2016 em chefe de cozinha internacional no Rio Grande do Sul, que é uma escola que ela é um braço no Brasil de uma escola importante da Itália. Então, desde pequeno, ele foi criado em meio a plantas, bichos, jardim, né? E ele traz essas inspirações até hoje em tudo que ele faz. Ele hoje tem 34 anos e está à frente de um novo projeto, né, que ele vai falar para a gente. Por que eu trouxe o Fausto aqui no nosso programa? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, inovação, criatividade, tecnologia, às vezes tudo isso está junto, mas não necessariamente, né? O Fausto é sim um empreendedor, porque ele tem um restaurante, né? Ele é sim criativo e ele vai mostrar por quê e por que ele está apostando tanto em criatividade e vai mostrar como que a criatividade ela se dá muito bem quando o DNA também conecta o tradicional, né? Eu acho até que isso torna mais interessante porque o negócio ou o produto já nasce com esse DNA. Então eu acho que a gente vai ter hoje aqui uma troca bem interessante para você que está aí do outro lado, internauta, telespectador, que quer montar um negócio, mas acha que tudo tem que começar do zero ou tudo tem que ser absolutamente novo. A minha pergunta é, defina novo, defina começar do zero. Né? E aí eu queria começar com o Fausto dando boa noite, obrigada por ter vindo. Maia, tudo que bom? Temos aqui tanto. Vamos lá, que a gente tem um pouco de banco de dados, né? Informação, que eu acho que hoje em dia é muito importante para qualquer início de jornada. Se informe, aprenda, e eu digo, aprenda um pouco de tudo, né? E use o que for necessário, por aí. Então eu tenho escutado isso da minha mãe, do meu pai, de amigos, né? De pessoas que eu tenho como referência também. E eu sou um curioso nato. Eu vou escutando, aprendendo, como eu digo até, tenho falado recentemente, sou muito bom de prosa. Então eu gosto muito de conversar e nessas conversas eu sempre estou ali tentando aprender, absorver alguma coisa dessas pessoas de toda a natureza. Às vezes é com um vendedor que está me atendendo lá na Ceasa, é com a pessoa que está fazendo uma obra numa rua, um calçamento de uma rua. Eu acho que sempre tem essa troca. Então aqui você traz o que você estudou, né? Como, também, por exemplo, aqui é um pouco da área da criatividade frutos do nosso e bioma. Sementes do Cerrado, né? A gente espécies é um atrativas estado da fauna. muito rico, né? A gente tem praticamente incidência de 4 a 5 biomas aqui. A gente tem um pouquinho de Mata Atlântica, tem o Cerrado, tem a Caatinga. E esse daí o mesmo livro, só que falando separado, sobre coleta, né? Ele falando já as espécies que interessam a nós homens, né? O Homo sapiens em si. Então tem várias espécies que a gente desconhece que são comestíveis e endêmicas do nosso cerrado também. Só existem aqui no Brasil e no cerrado brasileiro. É muito rico, realmente. Assim, aí é um universo que eu até conheço isso aqui. Eu só arranhei. É tanta possibilidade de ingrediente. E quando você traz um ingrediente... Hoje eu trouxe um ingrediente que eu trabalho com ele já há 6 anos. Então eu tenho propriedade para falar desse ingrediente hoje aqui, que é essa florzinha que aparece nesse outro livro. Essa aqui é uma bíblia da... Esse aqui, Plantas Alimentícias Não Convencionais, né? As PANCs, né? Isso, esse é o principal manual do Lorenzi e do Knupp. São escritores maravilhosos que trazem um pouco dessa bagagem, desse universo. A pontinha desse iceberg também, desse conhecimento. Muito e dentro são quase, deixa eu ver, 800 páginas, não sei. É muito. Eu vou trazer uma planta. E com essa uma planta eu extraio um ingrediente, com esse um ingrediente eu crio 100 pratos diferentes. Muito legal. Esse aqui já seria um de plantas medicinais, que dentro dos estudos das plantas comestíveis, a gente já tem esse estudo muito anterior, né? Muito ancestral, digamos. Que a gente consegue pegar uma planta medicinal, estudar ela e talvez trazer ela para a gastronomia também. Né? Aproveitar os estudos que já tem da farmacopeia brasileira e a gente trazer ele para dentro da gastronomia. E esse livro é um livro muito didático para quem não entende nada de planta e quer começar a ter uma planta. Carol Costa, Minhas Plantas, jardinagem para todos, até quem mata cactos. Genial.
ele ensina a cuidar de planta. Se você vai começar a entender de planta, começar a identificar, né? Aprender a ter esse repertório de identificação para quando você vê uma planta não convencional, identificar ela na rua e não ter risco de uma possível contaminação, envenenamento em si. Então, é importante adicionar esse repertório, né? Digamos, esse conhecimento. Eu acho que pela nossa educação, pela nossa cultura, que é sempre muito rasa no Brasil, em outros lugares deve ser também rasa, mas no geral a gente sabe pouco sobre o que orbita em torno de nós. Não só da flora, mas da fauna. Um exemplo que eu achei incrível. E a gente desenvolve alguns estigmas, tipo planta do mato. Tem flores lindas no meio isso aqui já de taxa como venenoso, tudo, né? Tem uma planta muito curiosa aí que eu vou falar, acho que eu venho um dia só para falar dela, que é o nosso famoso cansanção. Ela tá onde aqui? O cansanção. E ele está listado como comestível. Fala assim, Fausto, mas não queima? Eu falei, não, ele tem o espinhozinho dele, aquele espinho ele é termossensível, então quando ele passa por um processo térmico, ele não vai te queimar mais, ele não vai ter aquela propriedade urticante que ele tinha. Né? Lógico que tem que prestar atenção no nome científico da planta, saber identificar a planta, para não confundir uma planta, tipo, aqui a gente tem vários tipos de urtigas, plantas urticantes, né? Sim. E tem umas que são de famílias completamente diferentes das outras. Então você não pode, tipo assim, correr o risco, na dúvida, não consome, né? Procura um especialista, às vezes eu consulto amigos especialistas, consulto blogs de pesquisa, de debate também, para estar tirando dúvidas se essa planta realmente vai poder ser consumida ou não, antes de trazer ela à mesa. Essa daqui, por exemplo, que a gente trouxe hoje, a gente está falando a gente tinha falado do restaurante, mas aqui é o berço do restaurante também. O que você trouxe aqui pra gente? Conta. Hoje eu trouxe a Clitoria ternatea, que é o feijão borboleta também chamado, né? E ela é uma flor azul e a gente consegue extrair um pigmento azul 100% natural. Então, hoje em dia, lá na Borim, a gente tem várias coisas coloridas e todas são 100% naturais. Não tem nenhum corante artificial. E é algo que eu prezo, né, muito. Eu esqueci, eu ia trazer a sementinha para você. Para você ter um dia essa plantinha em casa ou no sítio, na casa da família. Eu sempre tenho presenteado todos os amigos com ela, a fim de distribuir esse conhecimento e fazer com que as pessoas pintem um pouquinho mais a casa. Essa aí que é? Aí é a cúrcuma, só que muita gente, o açafrão da terra, muita gente desconhece o uso dele. Então aqui a gente tem dois pigmentos fortíssimos, um azul e um amarelo, que a gente usa atualmente para pintar os nossos pães. Esses daqui, por curiosidades, os dois são cultivados na minha casa. Né? Um espaço não muito grande, só que eu consigo ter, né, ainda a capacidade de produzir esses pigmentos em si. Isso já é parte do teu negócio ou o que você vai lançar? Isso já está fazendo parte, ele já existe. Ele é o carro-chefe, assim? Na verdade, ele não é que seja o carro-chefe. Ele é parte. Ele é parte. Ele é um diferencial ao qual eu estou disponível para compartilhar também. Né? É um conhecimento que eu estou ali para passar para quem for me visitar, né? Aquela coisa, o conhecimento, acho que quando a gente partilha ele engrandece tão mais. Mas qual é a proposta, assim? Vamos lá, vamos falar da Pangeia consegue agora. Reunir... Vamos falar da Pangeia. Mas antes só me fala, isso aqui você já tinha falado, né? Aqui é outra planta, não. Aqui é vamos só resolver essa aqui a Peperônia pelúcida, também está no livro. Essa. Ela é uma planta, é um mato que tem em toda a calçada. Essa daqui eu estava saindo, eu peguei no canteiro lá do restaurante, vou levar ela porque ela é uma delícia. Ela é uma planta da família da pimenta do reino, uma piperácea, né? E ela tem um toquezinho de picância, mas é muito suave e ela combina tanto com sobremesas, com salgados e tudo mais. E é um mato que tem em toda a horta. É uma hortaliça nossa nativa e a gente desconhece, e a gente não tem o hábito de consumo dela, né? E talvez, assim, aqui talvez a gente pode criar a oportunidade de um pequeno agricultor que possa ver, um colega, um amigo, falar, cara, aquela planta, vamos ali, eu vi que tem lá em casa, vamos tentar produzir. Agora, deixar bem claro, não é tudo que você vai encontrar que é comestível, você precisa se informar, tanto que o Fausto começou falando sobre informação, a gente não está aqui dizendo para você ir pegando e comendo e fazendo pratos. Tem que tomar cuidado. A gente tem que fazer Tem livros que tem literatura específica das plantas venenosas encontradas no Brasil, né, também. Tanto as de jardim, você começou falando sobre informação, né? Porque é muito delicado. Sim. Né? E aqui a gente já conhece, né? É um limão siciliano e um limão Tahiti normal. Só que por que ele está aqui? Porque o chá, aqui é o chá que eu extraí dessa planta.
Dessa roxinha. Isso. Dessa E aqui, azul. já vamos fazer ao vivo. A gente consegue fechar a imagem aqui na Acho garrafinha? que dá para fechar, sim. Isso, tá igual. Tá, pronto. Qualquer Vou começar uma que dessa aqui você primeiro. tiver, tá... Aqui eu vou jogar o chá, ele tá o chá puro, vou jogar ele na água, ele vai diluir um pouco. Ok. Joguei só um pouquinho, vou jogar de novo. Para ficar com mais forte, né? Vou jogar aqui de novo só para você ver a mistura. Então a gente tem um pigmento azul, natural, muito bonito. E que não é amargo, não é... Ele vai ter um leve toque de feijão verde se você tiver um paladar já preparado para sentir. Se eu misturar uma gota de açúcar aqui, você já não vai mais sentir ele. Sim. Então a gente está falando de um pigmento muito utilizado. Ela é uma planta de origem asiática. Você está fazendo um drink, você está fazendo um molho, você está fazendo... Você não vai sentir mais esse gosto. Ele sumiu. Ele sumiu. Ao contrário, por exemplo, não trouxe hoje, mas a gente tem o genipapo. O nosso genipapo ele também é detentor de um pigmento azul incrível. Eu consigo outra paleta de azul com ele. Então isso é um drink? É uma possibilidade de drink. A gente está falando de um ingrediente. Lá na empresa, lá na Pangeia em si, no Espaço Pangeia, a gente faz uma limonada com ela. Né? Então, a gente tem esse drink com a limonada e também eu tenho essa limonada com gin. Já viram um gin tônica, só que com esse chá e um ritual. Mas se você estiver cozinhando um prato, por exemplo, e você, como chefe, achar que cabe, por exemplo, você usa. Eu já consegui fazer o risoto dele. E aqui, por exemplo, hoje eu trouxe um prato, uma sobremesa que a gente fez, que ela tá pintada de azul. Deu uma borradinha aqui, porque veio no carro. Olha que legal. Esses pontinhos pretos embaixo, se a gente conseguir ver, ele é bem pequenininho. A gente fez uma panacota, né, seguindo a receita tradicional, com fava de baunilha mesmo. Então, aqui, ó, primeiro ele está mostrando essa parte, ó, que ele falou que é meio azulado e tem uns pontinhos pretos que dá para ver bem de perto. Depois a gente posta uma foto, né, para o pessoal ver direitinho. E aqui, como ela uma geleia de frutas vermelhas e a florzinha azul em cima para decorar. É uma panacota, só que uma panacota é uma receita muito tradicional italiana, né? Pana creme de leite, né? Creme cota cozido. Então, é um creme de leite cozido. Só que aqui a gente deu um toque borim. Então, eu trouxe a florzinha azul para pintar a panacota e a gente tem uma panacota que recebeu o nome de Maria Cel. É delicioso e bonito, Em homenagem a uma cliente, a gente deu o nome dela de Maria Cel, né? Essa sobremesa que provavelmente vai entrar no cardápio. Né? Tem que treinar a equipe e tudo mais, então foi um primeiro teste. No final você vai provar também qualquer coisa para ver se... E onde que você usa esse? Esse daí hoje em dia a gente usa muito na panificação e nas massas também, nos macarrões. Para dar o pigmento amarelo, laranja. Ele é muito forte, ele é tipo um gengibre? Ele é da família do gengibre, sim. O açafrão, a cúrcuma, né? Você vê aqui, até na faca ele já começa a pintar de laranja. Se a gente tivesse um papelzinho, a gente ia conseguir ver, não vou conseguir. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Olha, gente. É uma batatinha, né, que vai dar, e hoje em dia a gente já consegue encontrar ele in natura. In natura, na literatura medicinal, ele, nossa, é muito extenso. Os benefícios da cúrcuma, do açafrão da terra, que a gente chama, eles são absurdos, assim, tem muita coisa positiva. E dos outros pigmentos também, antocianinas, antioxidantes, as flores são muito ricas nisso. E grande maioria das flores que a gente tem são comestíveis. Tem filmes, inclusive, que mostram, né, pratos deliciosos. Então, só que a gente, flores, naturalmente, né, por falta de conhecimento, a gente já taxa, ela por terem algumas venenosas, já taxamos todas. Sim. Por isso que eu acho que vai ser um diferencial do teu restaurante Pangeia, né? Isso. Associar, trazer isso que não tem nenhum restaurante. E a ideia da Pangeia começou pelo Brasil, com meu pai, meu pai se formou em arqueologia, meu pai é arqueólogo, mestre em arqueologia, isso. E a gente, em discussão, um dia a gente tem uma trepadeira que cobre todo o teto do restaurante. E o nome dessa planta é Congeia tomentosa. Congeia tomentosa. E ao falar Congeia, né, na discussão, meu pai entendeu Pangeia. E a gente, Pangeia, poxa, faz todo sentido. Meu pai gosta de cozinhar pratos da culinária japonesa, da culinária mexicana, da culinária chilena, da América do Sul em geral. E a gente tem o nosso berço italiano. Então, a ideia é juntar essa gastronomia num espaço. E eu fico olhando para essas flores e para essas cores e eu só lembro da Liz, tua mãe, da Liz Medeiros. Sim, ela está presente, acho que nisso também. Porque assim, isso é a cara dela também, né? De como ela traduzia as coisas. E essa paixão por planta, eu herdei muito dela, né? De eu chegar, às vezes, em casa, e ela de madrugada, ela tá cuidando das plantas dela, aguando as plantas dela. Você juntou o lado artístico da Liz com da arqueologia da culinária do meu pai também. Acho que o berço da gastronomia culinária e da muito do meu pai. Do Valdir.
E a gente pode vir agora para a parte da Sim, operação, vamos lá, da história vamos lá. do empreendedorismo em si, né? Sim. Desde que eu escuto meu pai, ele fala em abrir um restaurante. Então é um sonho antigo, né? Que ele fala, não, vamos abrir um restaurante e tal. E o tempo foi passando. Porque vocês têm o buffet, né? O buffet A Borim Gastronomia é o nosso carro-chefe. A gente está quase Sim. 20 anos no mercado. A gente tem um know-how, uma experiência muito grande com ela. E o sonho do restaurante, para um local que a gente pudesse receber os amigos, receber as pessoas, fazer experiências e já ter o resultado na hora. Também, de ver a pessoa gostando ou não daquela experiência. E ela pode entrar para o buffet ou não, pode entrar para o cardápio do restaurante ou não. E por ser um espaço pequeno, também tem isso. A novidade é o quê? A gente está numa cidade que a gente está acostumado com grandes ambientes. Se a gente falar de restaurantes com 50 lugares aqui, a gente vai ter pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, a ideia ele está voltando agora o espaço, né? A gente está reinaugurando ele. Que é no mesmo espaço do buffet. Né? Antes a gente fazia apenas eventos nesse local, que agora ocupa a operação do restaurante. Agora já está aberto como restaurante. Já está aberto ao público. Qual horário? Das 9 da manhã às 22 horas. Então ele serve o dia inteiro praticamente. Serve o dia inteiro. E agora, como estava indo em pandemia, a gente ainda estava sentindo, então agora ele continua em modificação, remetendo à Pangeia. Sim. Todo dia eu incluo uma planta nova, um prato novo, tiro uma coisa do lugar, bota na outra, uma música nova. A gente está muito para a linha da MPB, do jazz também, do blues. É um espaço que combina muito. É um espaço em transformação constante. Acho que e vai se permanecer assim, creio eu. Né? Que quando a gente meio que cansar de um cardápio, a gente mudar, o que o cliente for lá e instigar. Eu gosto de ser instigado também, né? De ser desafiado na gastronomia. E aí a gente está mostrando o espaço. Olha, a produção está me falando aqui. Eu mandei algumas fotos hoje também. Aqueles quadros, aquelas telas são da As telas todas são da minha mãe. Tem alguns cenários do Fausto. Tem alguns cenários criados por mim também. Saudosa, querida. Essa planta que aparece seca aí, ela tá toda viva, né? Ela é um entramelado de cipós e é um espaço aberto, porém coberto. E ele conta um pouco a história da tua família, né? A história de vocês, né? Também. Tem tudo. E é um modelo de negócio pensado para a transformação, para a criatividade, sem abrir mão do DNA de vocês. E o aconchego. Né? E o aconchego. Esse local, ele foi a casa da minha avó. Lá ainda hoje tem a plantinha que era da casa da minha avó. Aí, por exemplo, aparece um armário que é uma coleção de galinhas que minha mãe tinha em casa e a gente decidiu que ele fizesse parte também do cenário do restaurante. Então, a gente tem amigos, colegas que querem presentear a gente, né, e fazer parte do espaço, eles trazem uma galinha diferente do que tem lá. Né? Então, é um espaço que a gente permite que os clientes mais antigos e os clientes que querem realmente fazer parte da história interajam um pouco também, e bem né, lindo. com alguns e elementos. Os pratos são muito bem apresentados, Fausto. E a gente está cada dia evoluindo mais, né? Eu digo, eu preciso cada dia mais ter mais tempo para cozinhar, para praticar, né? Eu tenho colegas, eu até admiro, tem muitos colegas na gastronomia local aqui, que eles, nossa, estão há anos-luz na frente nos estudos, né? Porque empreender tem isso. A gente imagina que é uma coisa e a realidade é diferente, né? A gente pensa que, nossa, eu gosto de cozinhar, sou cozinheiro, vou abrir um restaurante, vou cozinhar. Não. Se você não organizar todos os processos, se você não parar para planejar, a última coisa que você vai fazer no dia a dia é cozinhar. Você vai ter que cuidar de toda a gestão. O planejamento, ele permite você ter tempo para investir Exatamente. naquilo que então, é o quem teu está produto. começando agora, quem está iniciando o empreendimento, saiba que você vai acumular muitas funções. Você vai estar acumulando a função de cozinheiro, de gestor, de estoquista, de auxiliar de serviços gerais, de tudo, de auxiliar de cozinha. E vocês têm muitas frentes, quer dizer, tem o buffet, que vocês que já é uma referência, que já existem há pelo menos 20 anos, Quase né? 20 anos já, tem mais, antes da minha Aí o falecer. Instituto Borim. O Instituto é uma frente nova que criou através de uma sociedade com a colega, com a Alessandra. Foi em 2019, o Instituto 2019, Borim, né? E a gente teve um ano de um sucesso, né? A gente criou uma empresa para passar conhecimento, partilhar o que a gente já sabe. E aulas presenciais para uma turma pequena, onde você, por exemplo, Fausto, eu não sei cozinhar nada. Eu sei que você sabe. Mas se não sei cozinhar nada, eu quero aprender o básico. Então, vamos para uma aula de massas e molhos comigo, que eu vou te ensinar desde o cuidado que você tem que ter com a sua faca,
com o seu utensílio de cozinha, com o principal, que a gente chama de uma extensão do nosso braço na cozinha, do cuidado que você tem que ter com a faca, a técnica de corte básica para você cortar uma cebola, para cozinhar com celeridade em casa, a organização de uma bancada, porque muitas vezes a gente vai cozinhar em casa, no final tá aquela desordem, você fala, nunca mais eu vou cozinhar. Então, às vezes, é técnica também. Você vai aprender a trabalhar de um jeito que suja menos, de uma maneira organizada. Voltaram depois da pandemia? O Instituto ainda não voltou, ele ainda está, a gente está estruturando a questão das aulas em si. Estou fechando, né, quem estiver assistindo. São imagens, tá, gente? Quem estiver assistindo, tiver projetos que tenha interesse em apresentar, que a gente está lá também no intuito de aprender, né? Aprender e partilhar conhecimento. Então, se as pessoas têm um projeto que fala, poxa, eu precisava de um local, a minha ideia combina com a ideia dele, né? Vamos sentar para conversar. Como eu disse, sou bom de prosa, então vamos conversar. E as redes, das contas, os canais digitais @Instituto Borim, o outro @ no Instagram, Borim Gastronomia, e do restaurante novo, que já está funcionando, como ele disse, @espaço.pangeia. Isso, o nome está em latim, ele não tem o I na grafia, então ele dá só o Pangeia. É isso. P-A-N-G-E-A, tá, isso. gente? Então, a ideia do Instituto foi algo inovador e é algo que esse ano acho que vai me dar muita alegria. Porque eu sou uma pessoa que, como eu disse, gosto de conversar, vou pensar no gosto de projeto para lá, já que conhecimento. você aceita ideias de quem não é chefe, não é especialista. Não, e a ideia é isso, às vezes transformar uma experiência, né? Poxa, Fausto, eu queria reunir meus amigos para uma festa de aniversário, só que em vez de ser um aniversário normal, a gente vai lá aprender a cozinhar hoje. A gente vai aprender a cozinhar, vai tomar um vinho, também vai ter isso tem um poder, um né? A gastronomia, o alimento, a comida. E às vezes proporcionar experiências inesquecíveis. As grandes decisões na história, a gente já fez uma entrevista com um antropólogo, foram tomadas em torno de uma mesa. Uma mesa, uma fogueira, num ritual de alimentação em si. Sempre com um ritual que a alimentação, a comida, o alimento fazia isso daí, e faz quem tem propriedade, disso. que eu digo para convidar para um bate-papo, meu pai, atualmente ele tá em São Paulo cuidando da minha avó está com 90 anos. Ela está bem, mas já Traz a avó para cá, para ficar todo mundo junto. Ele até trouxe em dezembro, né? Aí ele tem um conhecimento acumulado muito grande. Então, no Instituto também é uma maneira de eu aprender com ele, né? Sim. Depois em aulas que ele ajudar a proferir algumas aulas. Então, montei uma cozinha nova para ele, de sobremesas, né? Ele já até conheceu a cozinha. E nessa cozinha tem um mini auditório para até 20 lugares. Né? Os 20 lugares seriam mais para uma palestra, algo assim, menorzinho, né? Mas as aulas práticas eu percebi que as turmas, para você sair com um aprendizado efetivo, tem um limite, né? Eu preciso dar uma atenção para você sair com conhecimento de qualidade. São muitas frentes, hein, Fausto? O Instituto, o Pangeia, essa cozinha para sobremesas, né? Essa cozinha ela já faz parte, assim, as operações estão integradas. Eu digo que lá é uma coisa meio, um pouco tá tudo integrado, né? Eu aproveito o espaço ocioso de uma coisa para fazer a outra coisa, para otimizar 100% do espaço, né? E ainda parando para pensar nas estratégias para manter a empresa com saúde, né, financeira, depois de passar por uma pandemia que foi avassaladora para muitos do nosso setor. Sim. Isso é um ponto importante. Às vezes a gente tem que se preparar para os imprevistos, né, para os acasos que a gente está aí. O restaurante abriu em 2020. Em fevereiro de 2020 eu abri o Espaço Pangeia. Em março eu fechei. Então, todo o investimento de um ano, de 2019 inteiro, você fala, e agora? Aquele capital inteiro parado, imobilizado. Eu quase surtei, né? Para não dizer que surtei mesmo. E a gente fica com a mão amarrada e fala, o que eu vou fazer agora? Era o meu sonho, era o meu plano. Respirar, se organizar, acreditar no sonho que vai passar e começar de novo. Então, o espaço está começando de novo, né? Que mais? Não sei. Eu acho que o teu modelo de negócio é muito interessante porque você faz um uso otimizado dos espaços, dos produtos. Você pensa no cliente, que é um cliente de um buffet que tem quase 20 anos, que já é uma referência na cidade quando você quer coisas diferentes, boas, deliciosas, que vocês servem de tudo. Tem um cardápio o nosso cardápio completo, né? De encomendas, ele tem mais de 230 itens. É muita coisa. E aí você vem com o Instituto para a troca, para o aprendizado, porque você acredita que essa gastronomia
organicamente pensada, assim como o que você trouxe para a gente, ela precisa ser experienciada, vivenciada, e você abre uma outra frente. Olha os pratos, gente, que coisas lindas que eles estão mostrando. São muito bem servidos, então é o artístico, é o gastronômico, e essas coisas todas que a gente pensou durante muito tempo que estavam separadas, as flores, as sementes, as plantas, né? Que a gente só conhecia o produto tradicional, né? A batata, a fruta, a verdura. De repente você abre um mar de possibilidades, cientificamente falando, do ponto de vista de que é possível usar e é delicioso, né? Sempre com as ressalvas que você precisa se informar para você fazer a informação uso disso. hoje em dia está na palma da mão, né? É só você entrar na internet. Entra na internet, procure fontes de referência. Tipo assim, tem esse livro, não tem condição de ter o livro, vê o Instagram desse cara, vê o Instagram das pessoas que têm propriedade para falar dessa planta, para realmente não consumir. Eu tenho uma paixão, por exemplo, por cogumelos. Só que cogumelo é um universo tão aleatório que até os especialistas se confundem, que eu ainda não tenho conhecimento nem bagagem para identificá-los. E para apresentar algo, mas você está estudando. Estou tentando estudar. Então já tem uma parte de literatura, mas precisa também das aulas práticas que eu ainda não tive para ter mais propriedade. O que eu vou experimentar aqui? Na hora que eu for experimentar, a gente vai subir o som para eu poder experimentar. O que você quer daqui? Ele pode trazer para você ali. A gente pode trazer vou pegar dali. Só o álcool, acho que só para passar aqui na colher. Tá vendo a preocupação aqui com a gente? E essa preocupação é aqui no estúdio. Imagina lá que ele tem... Você tem quantas pessoas hoje com Atualmente você? A gente tem 18 colaboradores, né? A gente... Nossa, é um desafio muito grande trabalhar com pessoas. É outra área de estudo minha. Né? Eu me formei em administração, fiz cursos com algumas empresas aqui também com relação a... Não vai ter um guardanapinho, acho que eu esqueci. Um guardanapo, eu acho que ele quer. Né? Bom, eu acho que é melhor provar no intervalo, né? Pode ser, melhor. A gente organiza essa parte. Provar no intervalo e eu volto só com a degustação. O que você quer mostrar agora? Vou fechar bem aqui nesse azul, né? Pode fechar. O que acontece? Essa flor ainda tem uma propriedade incrível. Ela é um indicador. Ou seja, ela muda de cor de acordo com o pH. Deixa eu ver. Então a gente vai adicionar o limão e a ideia é que ela mude para um tom de rosa ou lilás. E ele ainda é mágico, gente. Então a gente vai fazer isso ao vivo aqui. Ele faz tudo isso e ele ainda é mágico, que a gente, né? Você vai começar a perceber a mudança. E tá mudando de cor, tá mudando de cor, tá mudando de cor. Então essa magia... Tanto que você tem um comparativo aqui, Isso, né? Eu deixei o outro para a gente ter a referência. Ficou totalmente diferente. E se eu adiciono mais o limão, ela já vai ficar para um pink. Quanto mais ácido, mais rosa, mais pink vai ficar. Então isso a gente brinca lá no restaurante e a gente tem esse drink que você vai lá e vai ser o cientista ali. Você vai adicionar o chá, vai adicionar o suco de limão e vai ter essa alquimia na sua frente também. Eu vou provar no intervalo.